boa noite. Está começando mais um programa Não É Bem Assim. Dia 1º de abril é considerado o Dia da Mentira. É a relação de verdade e mentira nessas relações sociais das pessoas que nós vamos falar no nosso programa de hoje. Nesse primeiro bloco eu recebo a psicanalista Adriana Bandeira para falar sobre esse tema. Adriana, bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Adriana, falar um pouco de mentira, né? O que é a mentira? Assim, o que caracteriza, né? Sim, eu acho que tem várias definições, né? Eu gosto muito da definição do poeta, que a mentira é uma verdade que não aconteceu. Né? Acho que é o Mário Quintana que diz isso. E eu acho que é bem por aí, assim, né? A mentira, ela diz muito do mentiroso. Né? Se a gente pensar essa questão, ela traz algo da fantasia, ela traz algo do desejo de quem está inventando aquela história, né? Então, nesse sentido, toda mentira também tem muito da verdade. Apesar de estar se apresentando como uma coisa fora da realidade ou uma realidade diferente daquilo que seria, né? E é importante, assim, também a gente pensar que a mentira, a mentira é diferente da fantasia, como ela é diferente do xiste, né? Que seria o 1º de abril. São formas diferenciadas de se pensar o engano, nesse sentido, né? Então, me parece que a mentira, ela diz de uma verdade. Poderia definir mais ou menos assim para ti. Tá. E tem o ser humano, ele está propenso a mentir, assim, quer dizer, faz parte do ser humano mesmo, mentir, né? Mentir, pois é. Então, né, essa propensão, como tu dizes, né, de inventar uma outra história, uma outra realidade, ela faz parte, sim, né? Ela habita o ser humano, é assim que a criança constitui a sua vida psíquica, é assim que a criança se estrutura psiquicamente, supondo algo que não é bem aquilo. Né? Por isso é importante, as crianças elas têm essa capacidade de colocar isso. Nós perdemos, os adultos vão perdendo, né? Vão tendo essa crítica muito mais como a baliza do que pode falar. E a criança não. E às vezes essa criança, ela é tida como mentirosa. Isso não é legal. Né? Na verdade, o que ela está fazendo ali é um exercício de criação dessa realidade. Então, a mentira, ela sim, ela faz parte do ser humano como uma verdade. Né? Da construção. Da construção humana. Uhum. Os animais não, né? Não fazem isso. Mas então tá mais ligada a essa fase infantil, assim, da vida mesmo. Né? Embora, né, a mentira enquanto, então, fantasia, né, ela é um exercício saudável, ela não tem nada de patológico nesse sentido. Por exemplo, né, a escrita, né, ou mesmo assim, como é que se lida com certas perdas, como é que se lida com certas situações, às vezes né, numa invenção de algo, numa tentativa de construção também, porque a gente coloca o infantil muito numa faixa etária, e nós todos somos crianças em muitas coisas ainda. Nós todos somos adolescentes em muitas coisas, né? A gente está sempre crescendo. Então, acho que nesse sentido, o patológico da mentira é muito mais quando esse trabalho psíquico de invenção coloca em risco, coloca em xeque a relação com o outro. Né? Eu passo a fazer coisas que não tem nenhum dado de realidade. Né? Eu invento um mundo que aí, eu até vou te dizer, não estamos mais na mentira, já estamos no delírio. Né? Então, se a gente conseguisse contextualizar o delírio, ele não é uma mentira. É uma coisa que não tem nada de realidade, mas é uma verdade para aquele sujeito. A pessoa acredita nisso. Acredita. Uhum. Né? E como se lida, então, com essas questões, assim, da mentira fantasiosa, assim, que até, por um lado, faz bem, né? Sim. Pela imaginação mesmo, criatividade. A criatividade ou a mentira, a invenção, né?
se lida sempre tentando contextualizar isso, né? Sempre a preocupação é como é que a gente lida com as nossas mentiras. A gente sempre pensa no outro, né? O outro está mentindo para mim. Mas, na realidade, como é que a gente lida com os nossos enganos? Porque nunca a coisa aquela é da forma, não é bem assim, né? Como a gente imagina. Nunca é. E como é que a gente lida com esse engano? Como é que cada um lida? Quando a gente se depara, né, se decepciona porque o outro mentiu, né, isso é muito comum nas relações de amizade, nas relações amorosas, pensar o que tem de verdade daquele sujeito naquilo que aconteceu. Porque nunca é uma única, né? Se existe uma relação de amor, de amizade, de trabalho, no que eu sou responsável diante daquele acontecimento. Quer dizer que a mentira, ela não é totalmente ruim, assim, né? Não. Nesse sentido de relações não, mesmo. Não, desde que ela não coloque em risco, né, esses aspectos da continuidade das relações, da continuidade dos investimentos para a vida. Né? Porque se isso acontece, nós já estamos então no delírio, né? Eu não saio de casa porque pode me acontecer algo e aí né? É uma mentira, mas não é uma mentira, é visto como uma realidade. E como identificar quando é alguma situação mais banal, digamos assim, ou até mesmo que não faça mal daquela situação realmente que possa prejudicar? Nos outros? Nos outros. Né? Eu acho que sempre poder questionar, né, quando isso surge, quando coloca em risco, por exemplo, né, eu combino algo e aquilo foge desse combinado, né, o cuidar-se mutuamente, o amigo, né, construiu uma ideia que não é bem aquela, então poder chegar e perguntar, olha, o que houve, né? O que aconteceu, o que está acontecendo entre nós? É diferente do cômico, por exemplo. Você estava falando do 1º de abril, né? O cômico, ele habita o ser humano. Ele é a forma como a gente investe na vida. Porque justamente como nunca é como a gente imagina uma coisa, né? Aí na hora não vai ser, não é nunca. E esse xiste que a gente chama em psicanálise, essa brincadeira do achei e não era aquilo, ela é muito saudável. Né? Então a brincadeira do 1º de abril, aconteceu no 1º de abril, são coisas que nos lembram disso. A nossa capacidade de exercer esta vida que não é como a gente imagina. Né? Exercitar isso. Lidar com a frustração, na realidade. Eu acho que a mentira patológica, ela é uma impossibilidade total de se lidar com esta equação matemática. Essa xícara não é bem como eu imaginei, né? Esse óculos, não me acertei muito com ele, né? Mais ou menos por aí, assim. Então as pessoas, elas mentem porque é do ser humano, mas também como um refúgio até para os próprios sentimentos, ou uma maneira de encarar as situações do dia a dia. Assim, né? Mentem, mas nós também falamos a verdade, né? Não é só mentira. Não é bem assim, né? A verdade, eu acho que ela sempre se apresenta. As crianças, por exemplo, quando se mente para as crianças, por exemplo, né? É importante salientar que os adultos, eles perdem essa possibilidade. Como as crianças estão em aprendizagem mais do que nós, não deveria ser assim, mas enfim. Elas percebem a forma como as coisas acontecem e não tanto o conteúdo. Então, quando um adulto ele mascara os dados de realidade, a criança sabe. E o mais difícil para uma criança é perceber a fragilidade do adulto e não conseguir contar para ela, ou contar com ela. Então ela cata, mas ela percebe na forma que há algo que não está bem verdadeiro ali. Mas a verdade é essa, que aquele adulto não consegue colocar. Diferente da invenção da fantasia, do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel, isso é outra coisa. A criança sabe que não existe, mas existe.
né? É uma fantasia importante, é uma brincadeira. E essa questão da mentira, da fantasia na infância, assim, de que maneira impacta no desenvolvimento, né, da criança até ela se tornar adulta? Isso faz parte, né, do desenvolvimento também. Qualquer coisa que aconteça numa infância, qualquer coisa de qualquer criança, como isso vai ser tomado é o fundamental. Se eu digo que uma criança é mentirosa, primeiro que ela não vai entender direito, mas depois, com o tempo, ela vai percebendo o que é ser mentirosa. E às vezes a capacidade de inventar, de produzir, de pensar outro mundo fica restrito. Né? Se eu digo, nossa, é mesmo? Mas será que é bem assim mesmo? Me explica como é que é esse negócio. Então, tu vais fazer com que ela pense sobre aquilo e que ela saiba, olha aí, ó, viram que não é bem assim, mas eu vou continuar pensando, né? Então, a forma como é tomado, né, o que uma criança produz, ela é fundamental. E, às vezes, os adultos não estão preparados para serem adultos. Né? André, nosso tempo também chegou ao fim aqui de conversa, mas a mensagem que fica mesmo, então, que por trás de uma mentira sempre tem a verdade, né? Acho que isso é... Sempre. Ficou a mensagem mesmo. Tá certo, Adriana, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. A gente quer saber um pouco mais dessas mentiras, né, e da forma que ela se apresenta na vida das pessoas. Tá bem, muito obrigada. Boa noite. A gente já volta.